Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao primeiro capítulo da disciplina de cálculo numérico, né? Então, a gente tem aí uma introdução, né? Uma revisão aqui de matemática, né? E matemática computacional. E a gente viu, né, na aula passada, alguns pontos aqui relacionados a parte, né, de modelagem matemática, né, em que, na realidade, né, todo fenômeno que é estudado aí em engenharia, ele acaba sendo apresentado na forma de uma equação ou de um sistema de equações, né? Muitos dessas equações ou desses sistemas de equações, eles não apresentam uma solução analítica, né, conhecida, de tal maneira que a gente acaba utilizando, né, ferramentas para solucionar essas equações, né, essa equação ou essas equações de forma aproximada, né? Então, as ferramentas que a gente trabalha aqui, né, na disciplina de cálculo numérico, elas são ferramentas que servem para obter soluções de forma aproximada, né, de problemas aí, de vários, né, dos problemas que são apresentados na engenharia, né? Bom, a gente tem aí uma revisão, né, de alguns pontos principais, né, de cálculo e álgebra linear, que acabam sendo, né, bastante utilizados aí na disciplina de cálculo numérico, né, nos conteúdos seguintes. E a gente viu aqui também, né, a questão de algarismos significativos, né? Então, esse conceito aqui de algarismos significativos, ele acaba sendo bastante importante para a gente, né? Por quê? Como a gente trabalha aqui com soluções aproximadas, né? A gente deve ter aí uma certa noção de como, né, se comporta aí a solução, né? Então, quão confiável é essa solução, né? Então, esse conceito aqui de algarismos significativos, ele surge para ampliar, né, para nos fornecer aí um certo embasamento com relação a esse ponto, né? Quantos algarismos, quantos dígitos, né, podem ser empregados aí para que a gente tenha então a confiabilidade, né, final. A gente viu também os conceitos de acurácia e precisão, né? A princípio, o nosso desejo principal, né, é que o processo, né, o procedimento que a gente adote aí nos forneça uma solução ao mesmo tempo acurada e precisa, né? A parte de precisão está associada a quê, né? Está associada a discrepância aí, né, a dispersão de resultados, né? Então, resultados um método, né, que seja um método preciso, ele vai nos fornecer soluções aí, né, bastante próximas, né? Independente aí da nossa estimativa inicial, né? Então, a gente pode ter estimativas iniciais relativamente distantes e resultados, né, bastante próximos, quando o método é preciso. Agora, o conceito de acurácia está associado à redução, né, do erro médio, né? Então, um método que é acurado, ele deve fornecer um resultado ao redor, né, aí da solução que seria a solução exata. Por isso que a gente deseja, né, encontrar métodos que sejam ao mesmo tempo acurados e precisos, né? Porque daí eu diminuo aí a dispersão, né, dos resultados e eu tenho a garantia de que os resultados estão ao redor da solução que seria a solução correta, né? Então, esse é um ponto bastante importante também. Bom, a representação dos números no computador, né? A gente viu ali também que dentro de um computador, né, os números acabam sendo
armazenados na forma, né, aí do que a gente chama aí de palavras, essas palavras nada mais são do que um conjunto de bits, né? Então, todo valor numérico dentro de um certo computador, né, assim como outras variáveis dentro de um computador, né, elas são armazenadas de forma, né, na forma de bits, né? Então, os bits, na realidade, eles armazenam informação, né, como 0 ou 1, né? Corriqueiramente a gente coloca, né, que os bits eles podem assumir esses dois valores, né, zeros ou uns, mas na realidade ele assume qualquer tipo de resultado, né, dessa forma aí que a gente chama de binária, né, sim ou não, ligado ou desligado, né, ele só tem apenas duas posições possíveis, né. Então, dentro do computador, a informação toda é armazenada dessa maneira, né, através de uma sequência, né, de dígitos aí binários. Bom, dentro desse computador, né, também, quando a gente pensa aqui em cálculo numérico, acaba sendo mais importante para a gente, né, esse conceito aqui de ponto flutuante, né? Então, ponto flutuante, por quê? Porque maior parte das vezes, né, a gente vai ter aí operações que nos resultam em valores aí que são valores decimais. E a representação em ponto flutuante, ela está associada, então, né, a essa representação com valores decimais. Na prática, né, todo valor dentro de um certo computador, ele vai estar escrito numa forma que é chamada aí de forma normalizada, né? Essa forma normalizada, ela se assemelha aí com a forma que a gente tem de notação científica, né? Então, o que seria isso? A gente tem, basicamente, né, uma mantissa multiplicada pela base elevada a um certo expoente, né? Então, essa notação aqui, né, m vezes alfa elevado a e, é a notação que a gente normalmente emprega para representação de um certo valor em ponto flutuante. Lembrando que a diferença entre a notação, né, normalizada e a notação em ponto flutuante é que quando a gente trabalha com ponto flutuante, o primeiro dígito, né, antes do ponto decimal, ele é nulo. Já a gente pensa vai acontecer, o primeiro dígito, né, antes do ponto flutuante sempre é nulo. Daí, o dígito na sequência, né, que é o primeiro dígito após o ponto decimal, ele não pode ser nulo. É a diferença básica quando a gente pensa na notação científica em relação à notação, né, normalizada. Então, na notação normalizada, a gente sempre vai ter a mantissa escrita dessa maneira aqui, né, dessa desigualdade. 1 sobre alfa, em que alfa, né, é a base desse sistema, né, menor ou igual a mantissa, e a mantissa sempre menor que a unidade. Bom, atualmente existem, né, computadores aí de 64 bits. As linguagens de programação, né, também elas podem ser empregadas aí com 64 bits, mas dependendo da situação ainda a gente tem, né, aí a utilização de processadores, né, de programas que utilizam aí 32 bits, né? Então, a divisão aí das palavras, né, de um certo computador, ela vai depender aí da quantidade de bits, né, que a linguagem de programação ou o processador, né, utilizam. Para uma palavra aqui de 32 bits, né, normalmente a gente tem, então, a divisão aí, né, desses 32 da seguinte maneira. A gente coloca um bit para indicar o sinal do expoente, né, o sinal ele pode ser positivo ou negativo, 7 bits para o módulo desse expoente, 1 bit para o sinal da mantissa e 23 bits para o módulo dessa mantissa, né? Bom, o que acontece? Dentro do computador, né, por maior que seja a palavra
que seja empregada, né? Posso empregar aí a palavra de 32 bits, posso ter a palavra de 64 bits, mas de qualquer maneira, o que vai acontecer, né? A gente vai conseguir representar um certo número finito, né, de valores. A gente não consegue representar exatamente todos os valores possíveis dentro aí do computador. Esse exemplo que a gente viu, né, no final da aula passada, ele serve para ilustrar isso, né? Claro que nesse exemplo a gente tem um computador com uma palavra bastante curta, né? Uma palavra aí somente de 7 bits. Mas o que a gente notou nesse exemplo aqui, né? Basicamente que a gente tem certos valores que conseguem ser representados exatamente, por exemplo, né? Nesse caso aqui, primeiro valor, né, positivo, aí que pode ser representado nesse computador, nesse processador hipotético, seria o valor de 0,0625. O valor seguinte, né, ele é de 0,078125. Depois, 0,09375, né? Então, o que vai acontecer? Qualquer valor que caia, né, nesses intervalos entre os valores que conseguem ser representados, na prática, vão ter que ser arredondados, né, aí para algum desses valores que podem ser representados, né, corretamente. Então, se eu tivesse, por exemplo, um valor igual a 0,1, para eu não consigo representar exatamente, né? Eu teria que representar esse valor de 0,1 ou por 0,09375 ou por 0,109375. Não existe aí a representação exata para 0,1, né? Então, todo computador, toda calculadora, né, seja empregada, ela vai ter esse problema de não conseguir representar exatamente todos os valores, né? Então, é uma característica, né, quando a gente pensa aí em processadores, né? Além disso, o que vai acontecer? Para esse exemplo, né, o valor máximo possível de ser representado, né, seria esse aqui, 7. Né? Então, para esse computador hipotético, né, a gente teria como valor máximo possível de ser representado o valor de 7. O que acontece se a gente tivesse um valor, né, maior do que 7? Na prática, né, esse computador ele não conseguiria representar esse valor e a gente teria o fenômeno chamado aí de overflow, né? Então, o número, né, ele está acima da capacidade aí, né, de representação por parte da máquina, né? Então, toda vez que aparecer uma mensagem, né, de overflow, na verdade, o que ele significa? Significa que a máquina ela não conseguiu representar corretamente aquele valor, né? Além disso, né, pegando a região entre, né, o zero e o primeiro valor possível aí de ser representado, né? Então, no caso desse exemplo, o menor valor, né, positivo que pode ser representado é esse de 0,0625. Então, o que aconteceria se eu tivesse um valor, por exemplo, de 0,01, né? Nesse caso, esse valor ele cairia numa região, né, entre o zero e o primeiro valor, né, positivo, que pode ser representado, e a gente tem, então, um outro fenômeno que é o chamado underflow, né? Então, todo valor que ele recai nessa região, né, entre o zero e o primeiro valor que consegue ser representado exatamente, né, ele acaba sendo representado por zero, né? Então, a gente tem esse problema também, né, de representação, que daí é chamado de underflow, né? Tanto o underflow quanto o overflow, eles acabam sendo reduzidos, né, ao se empregar uma palavra, né, com uma quantidade maior de bits, uma palavra aí que a gente chama palavra mais longa, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Então, algumas linguagens de programação, alguns softwares vão trabalhar aí, por exemplo, com uma linguagem de 32 bits. E a gente, então, não consegue, né, minimizar esse
problema mesmo se o computador, né, se a máquina for de 64 bits, né? Bom, voltando então, né, com esses aspectos, vamos ver como é que funcionam, né, as operações aritméticas aí dentro de um computador, né, de uma máquina, né? Então, vamos verificar como, né, acabam sendo, né, os procedimentos aí numéricos dentro de uma certa máquina, né? Bom, então vamos ver aqui algumas operações aritméticas comuns, né, iniciando pela soma, né? Então, como é o procedimento dentro aí, né, de uma máquina da soma? Então, quando a gente pensa na adição, na soma, a gente deve deslocar a vírgula da mantissa, né, do menor valor dos termos para a esquerda, né, por um número de posições igual à diferença entre os expoentes. Então, aqui é dado aqui um exemplo, né, de como isso é feito. Vamos supor que a gente queira, então, somar. Esses números estão na forma, né, normalizada. Eu tenho 4 dígitos significativos em cada um deles. E a gente, então, está somando aí 0,1551 vezes 10 elevado a 1 com 0,4381 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Os expoentes são diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o menor dos valores, né? E vou deslocar a vírgula, né, aí para a esquerda. A diferença entre os dois expoentes, né, é de 2 dígitos, então eu tenho a vírgula aqui, né, por 2 casas à esquerda. Então, ficaria com o primeiro valor, né, inalterado, o segundo valor ficaria 0,004381 vezes 10 elevado a 1, né? Fazendo a soma, né, desses dois valores, obtenho esse aqui, né? 0,159481 vezes 10 elevado a 1. Mas, né, como a princípio esse computador está trabalhando com 4 algarismos significativos, né, eu vou utilizar aí 4 algarismos para representar o valor. Nessa representação, né, do valor final, então a gente tem também duas possibilidades aí para efetuar essa representação, né? A gente tem a chamada aritmética, né, de truncamento e temos a aritmética de arredondamento. O que seria a diferença entre esses dois dispositivos, né? O truncamento ou o arredondamento. No truncamento, a gente vai trabalhar com aqueles algarismos significativos, não importa, né, qual seja o primeiro algarismo que está sendo descartado, né, a gente simplesmente elimina. Né? Então, vamos supor aqui, né, eu tenha 4 algarismos significativos, eu vou pegar os 4 primeiros dígitos ali significativos que aparecem no número. Então, apareceu lá 1594, acabo ali, né, a representação do número. Não importa qual seja o dígito que está sendo desprezado ali. Né? Então, o primeiro dígito desprezado ali é um 8. Né? No truncamento, não importa qual seja esse dígito. Já no arredondamento, não. No arredondamento, a gente teria que verificar qual é o primeiro dígito que está sendo desprezado, né? E se ele for, né, maior do que 5, né, a gente altera o último dígito ali de representação. Então, por exemplo, né, nesse caso, era 0,159481. Se eu fizesse, né, usasse aí uma aritmética de arredondamento, eu estaria desprezando ali um 8, né? Então, isso aí me alteraria o último dígito ali, né, a ser representado. Então, ao invés de ser 0,1594, teria que trabalhar com 0,1595. Bom, tem então a adição, né, ou soma. Como é que vai ser o processo de subtração, né? A subtração é feita de maneira semelhante à soma, né? Só que o que vai acontecer? Dependendo dos valores que são, né, utilizados aí na subtração, existe uma necessidade de normalização posterior do resultado, né? Então, aqui também é apresentado um exemplo de como essa operação funciona.
Então, vamos subtrair 26,86 do valor ali inicial de 36,41. Então, na forma normalizada, fica, né? 0,3641 vezes 10 ao quadrado, menos 0,2686 vezes 10 ao quadrado. Né? Isso aí me dá como resultado 0,0955, né? Vezes 10 ao quadrado. Só o que acontece? O primeiro dígito, né? Após o ponto, né? Decimal, nesse caso, não é um valor não nulo. Né? Então, o que está acontecendo? Esse número, né, obtido, ele não é um valor normalizado. Então, eu vou ter que fazer a normalização desse valor. Então, para fazer a normalização, eu vou ter que caminhar com a vírgula, né, um dígito para a direita, isso, consequentemente, reduzir o expoente em um dígito. Né? Então, vou fazer isso. Vou colocar ali, né? O resultado é 0,955, né? Vezes 10 elevado a 1. Como a gente tem aí 4 dígitos, né? 4 dígitos significativos, eu vou ter que inserir, né? Adicionar um zero a mais no final aí, né? Da mantiça. Então, esse zero que aparece agora, né? Depois do 955, né? Ele é um zero não significativo. Então, nesse processo aqui de subtração, na verdade, né, surge um problema, né, aí numérico, que é a chamada perda de algarismos significativos. Né? Então, quando a gente tem uma subtração de valores muito próximos, né, o que acontece? A gente pode ter uma perda significativa aí, né, de algarismos significativos. Né? Então, por exemplo, aqui, né? Uma outra subtração. Estou subtraindo 764,1 de 764,2. O que vai acontecer? Formato normalizado. Né? Tenho lá 0,7642 vezes 10 ao cubo, menos 0,7641 vezes 10 ao cubo. O resultado aqui, né, é 0,001 vezes 10 ao cubo, que normalizado, né, ele vai ficar nessa forma, 0,1 vezes 10 elevado a zero. O que aconteceu aqui? Eu tive que inserir, né, 3 zeros não significativos. Né? Então, dos 4 dígitos aqui, que eram algarismos, né, da nossa mantiça, 4 dos 4 dígitos, 3 agora são não significativos. Né? Então, aqui a gente perdeu, né, muito da significância aqui, né, do valor. Né? Então, quando a gente pensa aqui, né, na subtração de valores muito próximos, pode ocorrer essa perda aí de algarismos significativos. E ao perder algarismos significativos, o que acontece? A gente está inserindo erro nos resultados aí numéricos. Né? Então, essa é uma consequência não desejada, né, da subtração de algarismos, né, muito próximos, de valores muito próximos. Então, o que a gente pode fazer, né, para tentar evitar essa perda aí de algarismos significativos? Né? Então, eventualmente, né, a gente pode realizar algumas manipulações matemáticas para tentar, então, evitar ou reduzir essa perda de algarismos. Né? Então, um exemplo aqui de como isso funciona, né? De como eu posso manipular, né, algumas expressões para reduzir essa perda de algarismos significativos. Então, vamos supor aqui, né, que eu tenha, né, a aritmética de truncamento, né, 4 algarismos significativos, e vamos avaliar, né, essa expressão aqui. A expressão original, y igual a raiz quadrada de x quadrado, né, um x
elevado a menos 1, o que vai acontecer, né? Na expressão ali matemática aparece um x². Então, vou multiplicar 0,1, né, vezes 10 elevado a menos 1 por 0,1 vezes 10 a menos 1. Então, o resultado dessa operação normalizada, 0,1, né, 000 vezes 10 elevado a menos 3. Somando, então, esse resultado A1, né, que é o valor ali que aparece na expressão, e empregando, né, o truncamento, eu teria o quê? 0,100 vezes 10 a menos 3, mais 0,1000 vezes 10 elevado a 1. Isso aí daria 0,10001 vezes 10 a 1. Como eu tenho que trabalhar com 4 algarismos significativos, aquele último dígito ali, que é o 1, ele seria omitido, né? Truncado. Então, o resultado dessa operação de x² mais 1 daria 0,1000 vezes 10 a 1. E daí? Bom, eu tenho que subtrair a unidade e fazendo essa subtração, o resultado final seria resultado nulo. Né? Bom, mas eu posso, né, realizar algumas operações aí para manipular essa expressão de y. Então, uma possibilidade, né? Eu vou multiplicar e dividir a expressão original por uma mesma expressão. Então, eu vou pelo conjugado da expressão, né, aí original. A expressão original, né, era a raiz quadrada de x² mais 1 menos 1. O conjugado é a raiz quadrada de x² mais 1 mais uma unidade, né? Então, vou multiplicar e dividir por essa mesma expressão. Bom, fazendo isso, o que vai aparecer, né? Ele é um produto notável, né? Seria ali a menos b multiplicado por a mais b, né? Em que o a é a raiz quadrada de x² mais 1, e o b seria 1, né? Então, do produto notável, a gente teria aí, né, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Então, fica com o quadrado de uma raiz quadrada, né, menos 1 ao quadrado. E o denominador, né, aí desse quociente, aparece somente somas. Né? Então, a expressão manipulada ficaria ali x² dividido pela raiz quadrada de x² mais 1, isso aí somado com uma unidade. Então, a gente vê o seguinte, que dessa manipulação, né, desapareceram aí as subtrações. Né? Então, utilizando agora os mesmos valores, né, ali para x, então 0,1000 vezes 10 elevado a menos 1, a gente vai ter então, né, x² ele continua sendo, né, 0,1000 vezes 10 a menos 3. Ao fazer, né, essa expressão aqui, né, da raiz quadrada e somando a unidade, a gente teria então 0,2000 vezes 10 a 1. Então, o valor de x, né, aí, um valor de y obtido seria de 0,5000 vezes 10 a menos 5. Esse valor, né, é muito próximo daquele que seria a solução real, que é um valor aproximado de 0,499988 vezes 10 a menos 5. Então, a gente nota o seguinte, né, que fazendo alguma manipulação, dependendo aí, né, da situação, a gente consegue eliminar a subtração, né? Elimina, então, esse problema aí de perda de algarismos significativos. Né? Então, quando a gente tem valores muito próximos, né, é desejável que a gente possa, então, eliminar subtrações. Não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso, né, o tempo todo. Né? Às vezes pode ser que eu tenha aí ainda a presença de subtrações. Né? Mas, se for possível, então, a gente tenta fazer algum tipo de manipulação para que se evite aí uma subtração. Alguma dúvida aqui por enquanto? Eu tenho, professor. Oi. Nas operações de soma, subtração, a gente está trabalhando com a base 2, né?
Então, por Certo. exemplo, o 1 mais 1 seria o 0 e vai 1, no caso, é isso? Quando a gente pensa daí na base binária, a gente teria que pensar ali 1 mais 1, né? Por Uhum. exemplo, ele passaria a ser 1 e 0, porque daí o 1 ele estaria correspondente a 2 elevado a 1, né? E o 0 Uhum. ele estaria multiplicando 2 elevado a 0. Isso aí seria dessa maneira mesmo. Ah, então entendi. Obrigado, professor. Professor, eu tenho uma dúvida também, mas é num assunto um pouco mais para trás. É na questão, se você puder voltar o slide rapidinho, só para poder Uhum. explicar um pouco melhor. Qual que seria o... Seriam na parte da palavra de 16 bits. Deixa eu ver aqui. Representação. Na outra, na próxima, naquela que tinha os exemplos. Na Uhum. próxima? É na próxima dessa. Nessa. Não, é na outra, desculpa. Não, essa daí. Uhum. Tipo, o que eu não consigo compreender é por que, por exemplo, ali a gente está considerando os valores, porque ele está entre parênteses, ele tem os valores que são relativos aos valores do número em parênteses, só que por algum motivo está multiplicado por um 2 elevado ao cubo. Por quê? Esse valor aqui de 2 a menos 3, na verdade, é que a gente tem essa parte que está em vermelho, aqui nos números, Peraí, professor, só ele um se que eu não tô refere... conseguindo ver. Eu só vou sair da cal e entrar de novo, tá? Algum problema aconteceu. Pronto, professor, obrigado. Então, a gente tem, na realidade, né, aqui, essa palavra, nesse exemplo, a gente está trabalhando com uma palavra de 7 bits, né? E esses 7 bits daí estão separados da seguinte forma, né? Ele diz aqui que são 1 bit, né, para o número, os próximos 3, né, para o sinal e módulo do expoente, e os últimos 3 para a mantissa, né? Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, eu tenho aqui um valor de 0,010101, né, sendo apresentado. Então, esse primeiro zero seria o sinal do número, né? O segundo, o sinal do expoente. O terceiro e o quarto, que daí agora, né, são apresentados em vermelho, eles correspondem ao módulo do expoente, e os últimos 3 ali seriam o módulo da mantissa. Então, né, esse módulo da mantissa, ele está 101, por exemplo, aqui, né? Então, é 1 vezes 2 elevado a menos 1, 0 vezes 2 elevado a menos 2 e 1 vezes 2 elevado a menos 3, né? Que é o que está entre parênteses aqui. Agora, esses dois dígitos anteriores, eles são os dígitos correspondentes ao módulo do expoente. Então, como a base aqui seria uma base binária, né? Então, eu vou multiplicar por 2, que é a base binária, elevado a esse expoente aqui, né? 1 e 1. Só que esse expoente 1, 1, né? Na verdade, seria o quê? 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, né? Isso aqui, na base decimal, é 3. Por isso que... E o sinal, né, do expoente aqui seria um expoente negativo. Então, por isso que eu tenho daí esse vezes 2 elevado a menos 3. Então, eu tenho aqui, né, a mantissa multiplicado pela base elevado a esse expoente aqui, que são os dígitos anteriores. Ok, professor, muito obrigado. Mais alguma dúvida?
Então, toda vez que a gente, né, tenha que trabalhar aí, seja com uma calculadora, seja, né, com um computador, um código aí, né, computacional, a gente tem, então, que tomar alguns cuidados, né? Por quê? Porque ao trabalhar aí com uma máquina, né, com algum processador, sempre a gente está sujeito aí a algum tipo de erro aí chamado de erro de arredondamento, né? Então, os valores que são apresentados dentro do computador, né, aí da máquina, eles são valores sempre aproximados. Em especial, se a gente for trabalhar com valores, né, que apresentam um ponto flutuante, né? Então, esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter aí ao se trabalhar com uma máquina, né? Um outro ponto aqui, né, que a gente vai então trabalhar, né, ainda nesse primeiro capítulo, é essa chamada, né, série de Taylor. Bom, o que seria a série de Taylor, na verdade, né? Ele é uma forma, né, da gente prever o valor de uma certa função em termos da própria função e de suas derivadas, né, em algum outro ponto ali, né? Então, eu quero determinar, né, por exemplo, o valor da função em um certo valor ali x, né, em um certo valor a, mas conhecendo o valor da função e das derivadas em um outro ponto, por exemplo, um ponto b, né? Então, é isso que vai acontecer aqui, né? Então, para isso, né, para que eu possa utilizar essa série aqui, que é a série de Taylor, a gente precisa que a função e as n mais uma primeiras derivadas, né, sejam contínuas dentro de um certo intervalo, que contenha, né, aí tanto o ponto A, que é o ponto conhecido, quanto o ponto X, né, que é aquele que eu quero avaliar, né, através dessa série, né? Então, se essa hipótese, né, for satisfeita, a gente pode então dizer que o valor de f, né, aplicado em um ponto x, ele pode ser, né, escrito como sendo o valor de f avaliado no ponto A mais, né, a primeira derivada aí de f, né, avaliada em A, multiplicada pela distância entre x e A, então x menos A, mais a segunda derivada, né, de f avaliada em A, dividido por 2 fatorial, multiplicado pela distância, então x menos A elevado ao quadrado, né? E assim por diante até a enésima, né, derivada. Então, a enésima derivada, né, de f avaliada em A, dividido por n fatorial, multiplicado pela distância x menos A elevado a n, né? Então, essa seria a forma básica aí, né, da série de Taylor. Bom, como a série, né, ela é uma série infinita, teoricamente, a gente, ao efetuar, né, utilizar aí um certo número de termos, vai incorrer em um certo erro, né? Então, a gente vai ter aí um erro, né, um resto, que pode ser definido por essa expressão, né, apresentada no slide 44. O resto seria uma integral, né, avaliada em um certo ponto dentro desse intervalo, né? Uma forma alternativa, né, ao invés de trabalhar com a integral, seria então, né, trabalhar com um outro ponto aí, né, a partir do teorema do valor médio, em que esse ponto xi, né, ele corresponde a um certo ponto aí médio aí dentro da integral, né? Bom, de forma geral, né, acaba sendo mais interessante, mais conveniente trabalhar com a série de Taylor, definindo aí, né, essa distância entre x e a, né, como sendo um valor h. Então, a gente reescreve essa série de Taylor, utilizando então essa diferença x menos a como sendo, né, um valor de h. E, basicamente, né,
como a série é uma série infinita, para que a gente possa utilizar essa série, né, em termos práticos, a gente acaba truncando em um certo termo, né? Então, um termo ali de ordem n. A gente utiliza os n primeiros termos dessa série, né? E, consequentemente, a gente teria, então, né, o resto aí a ser calculado como sendo algo da ordem de n mais 1, né? Então, é o primeiro termo sendo desprezado dessa série. Essa teoria aqui, né, das séries de ela acaba sendo bastante, né, importante para a gente quando a gente for ver o capítulo 2, que envolve ali a solução, né, de uma equação não linear. Em especial, quando a gente for ver o chamado método de Newton-Raphson, né? Então, esse método de Newton-Raphson, ele tem, né, duas vertentes ali, né, de entendimento. Uma delas seria um entendimento mais gráfico, a outra um entendimento, né, mais matemático baseado nessa série aqui, que é a série de Taylor. Um outro ponto, né, que acaba sendo utilizada essa série de Taylor seria na questão aí de derivação e integração numéricas, que a gente também vai ver mais para frente aí ao longo da disciplina, né? Bom, algo interessante, né, que pode ser empregado tanto para a série de Taylor como para outras séries, né, é esse teorema chamado de teorema de Leibniz, né? Esse teorema aqui, que é o teorema de Leibniz, né, ele precisa que algumas condições sejam satisfeitas. Quais são essas condições, né? Primeiro, a série deve ser uma série infinita, né? Mas, além de ser infinita, ela deve ter, né, um comportamento de ser estritamente alternada, né? Cada termo, né, é menor em módulo que o termo precedente, e o limite dos termos aqui, né, tende a zero. Então, se essas três condições, né, forem satisfeitas, a gente tem a seguinte situação, né, que essa série ela vai possuir uma soma infinita, uma soma finita, né? Então, isso aí ele acaba sendo interessante, né, quando a gente pensa em algumas séries que vão aparecer, né, essas séries podem ser encaradas também, né, como valores que são obtidos, por exemplo, da série de Taylor, né, e outras séries que vão aparecer aí ao longo da disciplina. Então, esse teorema de Leibniz, né, permite que a gente, então, né, um resultado finito para certas condições, né? E questão aqui do que a gente chama de ordens de convergência, né? Então, muitas vezes aqui nessa disciplina de cálculo numérico, a gente vai utilizar, né, de procedimentos que a gente chama de procedimentos iterativos. O que são esses procedimentos iterativos? A gente vai obter aí o que a gente teria aí, né, de um algoritmo, né, uma certa quantidade aí de operações, né, que devem ser executadas, e essas operações, né, elas vão nos fornecer resultados, né, aproximados. Só que o que acontece? Dentro do algoritmo, então, né, essas operações elas vão ser repetidas, né, várias e várias vezes, gerando, então, né, resultados, né, parciais. Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ter, na realidade, uma sequência de números, né, em que o que a gente deseja, né, verificar é que essa sequência convirja, né, para o resultado aí do nosso problema, né? Então, a gente deseja que o nosso procedimento, né, aí numérico, se aproxime da solução correta. Então, matematicamente, né, a gente teria a seguinte situação, de que o limite, né, de um xn. Esse xn seria o quê? A solução, né, obtida aí
partir do nosso procedimento numérico, né? A cada passo. Ele vai tendendo a solução, que seria a solução exata, à medida que o número de passos aí dados, né, tenda ao infinito. Bom, como a gente não pode, né, executar um código, né, por um número infinito de vezes, né, a gente sempre vai, então, definir um certo número, né, aí de passos e definir um certo critério aí de parada para que a gente, então, pare, né, então, de uma certa forma, aí, o nosso algoritmo, a execução do nosso algoritmo, né. Então, essa questão aqui, né, da ordem de convergência é interessante, né, para quê? Para que a gente possa, então, né, verificar se a solução ela vai convergir, né, para a solução exata do problema de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, né? Então, esse conceito aqui de ordem de convergência, ele acaba sendo bastante interessante para isso, né? Então, se a gente tem um algoritmo, né, que tem uma ordem de convergência lenta, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que executar esse algoritmo por um número maior de vezes, né? Ele precisa de um número maior de passos até que a gente obtenha uma solução aí mais acurada, né? Se, por outro lado, né, o algoritmo ele tem uma ordem de convergência maior, né, o que vai acontecer? Tendo uma ordem de convergência maior, a solução obtida aí, né, uma solução acurada, ela é obtida de uma maneira mais rápida. Então, preciso de um número menor aí de passos para conseguir a solução, né? Então, essa ordem de convergência seria o quê? Um indicador, né? Se a gente tem aí uma sequência que converge rápida ou lentamente, né? Então, aqui um exemplo de como isso funciona, né? Então, vamos supor aí a equação, né? Que é dado aqui no slide 49, né? E, que é a constante aí de Euler, né? Ela é definida como sendo um limite quando n tende a infinito dessa expressão ali, né? Entre parênteses, 1 mais 1 sobre n, isso aí elevado a n, né? Bom, então isso aí, essa expressão, na realidade, ela pode ser, né, pensada como sendo uma certa sequência. Então, a gente poderia utilizar como uma sequência, né, xn, então, enésimo termo, né, da sequência, sendo calculado pela expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Se eu avaliar os termos dessa sequência, o que a gente teria, né? Primeiro termo, então, eu substituo n por 1. Então, eu teria 1 mais 1 sobre 1, isso aí elevado a 1. Então, 1, né? Mais 1 sobre 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 elevado a 1 dá 2, né? Então, se eu pensasse no segundo termo, né? Eu ficaria com 1 mais 1 sobre 2, né? Então, 1 mais 1 sobre 2 daria 1,5, né? Elevado a 2, né? Então, daí teria 1,5 ao quadrado, eu teria o segundo termo ali, que daria, né, 2,25. Se eu for efetuando esses cálculos, né, a gente verificaria o seguinte, que no milésimo termo, né, dessa sequência, eu teria um valor aproximado de 2,716924, né? O que acontece? Bom, essa sequência a gente pode verificar o seguinte, que ela tem uma convergência lenta, né? Por quê? O valor exato para a constante ali, que é a constante de Euler, seria de, né, comparando o valor exato com esse milésimo termo da sequência, né? A gente observaria um erro aí de 0,00336, né? Então, algo da ordem, né, superior a 10 elevado a menos 3 ainda, né, no milésimo termo. Agora, existem outras, né, que vão ter comportamentos diferentes. Então, por exemplo, essa outra sequência aqui, né, dada no slide 50, né?
Então, essa outra sequência a gente tem como primeiro elemento, né, o valor de 2, e os demais elementos, eles seguem uma fórmula aí de recorrência, né, em que o xn mais 1, ele depende, né, do xn, basicamente. Então, xn mais 1 é meio que multiplica xn mais 1 sobre xn. Então, o que aconteceria, né, aqui? x1 é 2, se eu fosse calcular, né, o x2 seria trabalhando, né, com n igual a 1, 1 mais 1 dá 2, então teria ali meio que multiplica x, né, 1, então meio multiplicado por 2 dá 1, mais 1 sobre 2. Então, 1 mais 1 sobre 2 daria 1,5, né? E verificando então essa sequência, o que a gente teria aí, né? Para o quarto termo, o valor obtido seria de 1,414216, né? Essa sequência, na verdade, ela está se aproximando aí, né, da raiz quadrada de 2. Né? Então, a gente nota que para o quarto termo, a gente já teria um resultado muito mais próximo, né, aí da raiz quadrada de 2 do que o milésimo termo da primeira sequência em relação à constante de Euler. Né? Então, raiz quadrada de 2, o valor, né, exato, né, aí seria de 1,42, 41, 42, 13, 56, né, aproximadamente. Então, aqui, o erro cometido no quarto termo dessa sequência estaria da ordem ali, né, de 10 elevado a menos 6 já, né? Então, um erro muito menor do que na primeira sequência apresentada, né? Bom, então, a gente tem algumas sequências, né, que tem um comportamento mais rápido, tem algumas sequências, né, que convergem de forma mais lenta. E como é que então eu posso, né, avaliar a velocidade de convergência dessas sequências, né? Então, para isso, vamos definir aqui, né, uma técnica de comparação para se obter, né, a velocidade aí de convergência de uma sequência. Então, essa velocidade, né, ela pode ser obtida comparando-se uma certa sequência com uma outra sequência de velocidade conhecida. Né? Então, essa técnica aqui, né, consiste, né, e é chamada de metodologia do grande ou e do pequeno ou. Né? Então, a gente avalia a taxa de convergência de uma sequência a partir da comparação direta com uma outra sequência, cuja taxa de convergência é conhecida. Né? Então, para isso, o que a gente tem? Né? Vou precisar, então, de duas sequências. Vamos considerar uma sequência, né? Que eu vou chamar de xn, e uma sequência, né? Que eu vou chamar aí de αn. São duas sequências diferentes, mas com características matemáticas semelhantes. Né? Em que eu conheço, então, a taxa de convergência de uma delas. No caso aqui, vamos considerar que conheça a taxa de convergência de αn. Então, para avaliar, né, essa taxa de convergência de xn, a gente tem, então, duas possibilidades. A primeira, né, se o xn for um grande ou de αn, né, o que eu vou verificar? Né? Eu necessito, né, que existam constantes C1 e C2, de tal forma que o módulo de xn seja menor, né, ou igual a primeira constante multiplicado pelo módulo de αn, quando n é maior do que a segunda constante. Né? Então, se αn for diferente de zero, né, então o que vai acontecer? Xn sobre αn permanece limitado. A segunda possibilidade seria um xn igual a um pequeno ou de αn. Nessa situação, né, então, aplicando o limite quando n tende a infinito, de xn sobre αn, eu obteria o resultado nulo. Bom, então, essas duas, né, esses dois pontos aqui, essas duas possibilidades, elas acabam reduzindo, né, nas seguintes afirmações, né, de que
Se o xn, né, ele é grande ou de alfa n, então essa sequência xn, ela vai convergir, né, para zero pelo menos tão rapidamente quanto alfa n. Então ela tem uma velocidade comparável aí à de alfa n. Agora, se o xn é um pequeno ou de alfa n, então essa sequência converge mais rapidamente do que alfa n. Então, eu tenho essas duas aí, né, unidades que devem ser levadas em consideração, né? Uma sequência ser grande ou, né, de outra, ou uma sequência ser pequeno ou de outra. E por último, né, para finalizar esse capítulo, a gente tem a questão aqui de estabilidade, né, e condicionamento. Então, de uma forma, né, geral, a gente deseja que o método a ser empregado seja, né, ao mesmo tempo estável, né, e bem condicionado. O que isso significa, né? Então, o condicionamento aí, né, de um problema matemático, né, de um método aí numérico está associado, né, à sensibilidade desse problema, desse método, né, a variações em relação aos valores aí de entrada, os valores, né, iniciais, as estimativas iniciais fornecidas, né? Então, se a gente tem um método que seja numericamente instável, né, o que acontece? Pequenas mudanças, né, pequenas incertezas colocadas nos valores de entrada acabam, né, fornecendo valores muito diferentes aí, né, na saída. Então, os valores aí, né, os resultados são brutalmente aumentados, né, aí as incertezas são brutalmente aumentadas aí pelo método numérico na saída. Então, o número de condicionamento, né, que é utilizado para definir se um problema é bem ou mal condicionado, né, ele pode ser definido da seguinte forma. Ele é, né, o produto de um x til, né, por f' de x til, dividido por f de x til. Em que daí, né, esse x til seria o valor aproximado da solução inicial, né, da estimativa inicial. Então, por exemplo, aqui, né, se eu considerasse uma função como a tangente de x, né? Bom, tangente de x, a gente tem a seguinte situação, né? Que ela é uma função descontínua, né? Em x igual a π sobre 2, né? Um ponto também que a gente tem que tomar cuidado aqui ao trabalhar, né, com a disciplina de cálculo numérico é a seguinte: toda vez que aparecem funções aí que são funções trigonométricas, né? Então, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, né, cotangente e os arcos associados, todos eles têm como argumentos valores, né, em radianos, né? Então, esse é um ponto aí bastante importante quando a gente pensa em numérico. A gente não trabalha aí com graus, trabalha apenas com radianos. Então, vamos considerar aqui, né, vamos interpretar e avaliar o número de condicionamento, né, dessa função tangente de x, para x próximo aí, né, de π sobre 2. Então, vamos considerar, né, uma estimativa inicial aí, né, x como sendo π sobre 2 mais 0,1, que multiplica π sobre 2, e depois π sobre 2 mais 0,01 vezes π sobre 2. Para avaliar, então, né, o número de condicionamento, a gente teria aí, né, que esse número é x, que multiplica secante ao quadrado, né, de x sobre tangente de x. E nesse caso, então, o que a gente teria, né? Ao avaliar essa expressão, né, para número de condicionamento para um ângulo, né, próximo a π sobre 2, o que a gente observaria é que o número de um valor muito elevado, né? Num primeiro caso, algo da ordem ali de 13, no segundo caso, né,
algo da ordem aí das centenas. Então, né, o que acontece? Quando esse número de condicionamento ele acaba, né, sendo um valor muito elevado, né, maior que a unidade, a gente tem aí um problema que é chamado de problema mal condicionado, né? Então, nessa situação de problema mal condicionado, né, qualquer pequeno problema que ocorra na solução inicial, ele vai se propagar, né, muito rapidamente para as demais soluções, né? Esse é um problema que temos nessa solução mal condicionada, né? Alguma dúvida aqui, por enquanto? Bom, então vamos dar uma olhada aqui, né, também. Trabalhar aqui um pouquinho uma planilha, né, eletrônica. Tentar desenvolver aqui alguns desses pontos, né, que foram vistos anteriormente. Então, né? Então, bom, como a gente está aqui, né, na forma remota, eu não devo passar em algoritmos a serem implementados, né, em alguma linguagem de programação. Vamos tentar, né, adaptar aí esses algoritmos ao uso de planilhas eletrônicas, né? Então, vou pegar aqui, inicialmente, né, e vamos ver aqui com essa questão, né, de arredondamentos, por exemplo, né, erros aqui de arredondamentos. Então, vamos supor, né, eu tenha dois valores aqui, né, 0,02, 0,01, né, e eu vou, então, efetuar essa subtração aqui, né. Bom, 0,02, 0,01. Deixa eu ver qual que era aqui. Bom, então, né, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, desses erros, né, que acabam sendo cometidos ao se trabalhar aí com uma máquina, né? Então, questão aí da palavra, né, aí do computador, né? Então, aqui seria a planilha eletrônica, né? Eu estou utilizando aqui o Excel, mas qualquer que seja a planilha eletrônica que é empregada, né? Ele vai ter um comportamento aqui, né? Semelhante. Então, para a gente, por exemplo, né? 1,2 e 1,1, né? São valores que a gente consegue representar, né?
de forma bastante clara, né? Precisa aqui numa máquina, ou num papel, né? Então, são valores aí, né, decimais, facilmente representados. A operação aqui de subtração, por exemplo, entre eles, a gente tem aí o resultado que daria 0,1, né? E aqui, basicamente, eu fiz essa operação de subtração entre 1,2 e 1,1. Bom, o resultado teria que ser 1 vezes 10 elevado a menos 1, né? Se a gente for colocar na forma científica. O que eu tenho aqui, né, como resultado? Bom, eu coloquei aqui na forma científica com 16 dígitos, simplesmente para a gente conseguir observar esse resultado. Na forma geral, né, aqui de número, a gente não observa nenhuma particularidade, né, para essa diferença. Agora, se eu pegar essa mesma célula, né, e reapresentar somente mudando o formato, né, coloquei aqui para 16 dígitos, a gente nota o seguinte, o resultado ali, ao invés de dar 1 vezes 10 a menos 1, deu 9,9999, né, vários 9 ali, vezes 10 a menos 2. Por que deu esse resultado, né? E não 1 vezes 10 a menos 1, né? Mesmo utilizando aí um formato científico com mais, né, dígitos. Bom, esse resultado aí, na realidade, ele se deve ao seguinte fato, né? De que esse 1,2 e esse 1,1, eles não são exatamente, né, armazenados dentro aqui, né, dentro do planeta. Eles vão ter que sofrer, né, aí uma transformação de base, né, para serem armazenados, e dentro do computador ainda, né, a gente vai ter aí um certo truncamento, né? Por quê? Porque eu tenho uma certa palavra, né, aqui para armazenar esse valor. Consequentemente, né, ao executar, né, operações com esses valores, ele vai gerar aí, né, algum erro. Então, o erro ele pode ser um erro pequeno, né, e dependendo do formato aí, né, do valor apresentado, eu não consigo enxergar, né, mas ele existe. Mesma coisa, né, por exemplo, aqui a planilha, né, do Excel, ele tem a função π. Ele me fornece, né, o valor aí de π, ele diz ali com 15 dígitos, né? Então, posso colocar aqui um formato ali científico com 15, né, decimais. O que vai acontecer? Se eu tentar calcular a função seno, né, de π, seno de π a gente sabe que ele vai dar um resultado zero, né? Deixa eu ver aqui. Seno de π, que é a função. Na prática, né? Ao utilizar, por exemplo, aí o Excel, o que ele me fornece como resultado, né? Seno de π, ele deu lá um valor, né, pequeno, extremamente pequeno, né, da ordem de 10 a menos 16, mas não é o valor exato ali, né, nulo. Então, todo computador, toda máquina, ele sempre vai ter aí, né, dentro aí suas limitações, né? Então, qualquer valor que seja, né, empregado dentro de um computador, de uma máquina, ele vai ser armazenado de forma aproximada, né? Então, todas as operações que são realizadas com esses valores, eles tendem, né, a apresentar erros. Esses erros, né, muitas vezes vão ser erros pequenos, mas o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar controlar, né, esses erros para que eles não cresçam indefinidamente, né, e não contaminem aí a solução por completo. Então, esse vai ser, né,
o nosso desafio também aqui na disciplina de cálculo numérico, né? Então, a gente vai ter soluções aproximadas e um dos pontos aí fundamentais é que a gente, né, evite ao máximo, né, que esses erros se propaguem, né, indefinidamente e contaminem completamente a solução. Alguma dúvida aqui, por enquanto? E aqui uma representação da série, então, da série de Taylor, né? Vamos colocar um valor, por exemplo, aqui, né? Pro x, vou colocar ali, né? O f de x, e vamos pensar ali numa série, né? Com alguns termos aí não nulos. Então, vamos supor que eu queira representar a função, vamos colocar ali a função seno, né? Uma função bem simples de ser representada. Vou colocar aqui alguns valores. Lembrando aqui, né, que são valores em radianos. Até a unidade. Menos. Bom, a função exata, né, é seno do ângulo. Vou corrigir aqui. Se for aplicar, então, uma série de Taylor, né, o que eu teria? Bom, a série de Taylor, eu vou aplicar, né, o valor da função avaliado em um certo ponto, né? Vamos supor que eu queira avaliar no ponto x igual a 0, né? E daí aplicar essa série para diferentes funções, né? Bom, a série de Taylor, né? Ela é o quê? F, né, de x é igual a f de a mais f' de a, né? Multiplica x menos a, né? Mais f duas linhas de a sobre 2 fatorial x menos a ao quadrado, né? E assim por diante. Então, se eu pegar, né, aí o primeiro termo da série, né, seria f, né, seno de 0 é 0, né? Então, eu teria um termo nulo aí, né? Então, eu vou desconsiderar os termos que dariam nulos. Vou considerar apenas aqueles, né, que são não nulos. O segundo termo, né, f' de x, né? Então, f' do seno, derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então, eu vou trabalhar com 1, que multiplica o quê? Né? X menos a. Então, teria, né, ângulo o x, né? Eu vou colocar como sendo a, né, o 0. Então, o x menos a vai dar aí o próprio x, né? Então, ao trabalhar com um único termo, né, eu teria essa aproximação aqui dos resultados. Com dois termos, né, ele vai ter esse primeiro termo e um termo seguinte. Bom, a derivada segunda, né, do seno, primeira derivada da cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno de 0 também vai ser 0, né? Daí eu vou partir para o próximo termo, né? Então, de menos seno cosseno, né? Então, menos cosseno de 0 é 1, né? Então, menos 1, que multiplica x menos a, né, ao cubo. Então, x ao cubo dividido pelo quê? Fatorial de, né, 3 fatorial. E o próximo termo, né, pegando o mesmo princípio, esse seria com dois termos. O próximo termo, né, se eu fosse pensar ali,
ele depende de volta, 0 é 0, e na sequência, cosseno, né? Então, vou pegar cosseno de 0 é 1, então, mais esse termo aqui, né, elevado à quinta, dividido pelo 5 fatorial. Bom, apresentar aqui numa forma gráfica, né, para a gente então ter uma ideia um pouco melhor. Seria colocar um gráfico aqui de dispersão. Então, somente para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, né? A gente tem, então, a seguinte situação, né? Um termo, né? Seria essa linha em laranja, vermelho. 2, né? Seria uma linha em verde. 3 termos em roxo. A em azul, né? Que seria o valor da função, está abaixo aqui dessas linhas, né? Então, o que aconteceu nesse caso, né? Para valores até aqui, né, de x igual a 1, 2, 3 termos, né, eles basicamente estão se confundindo com a própria função. A gente pode observar isso, né, pelos próprios valores na tabela, né? Então, se eu observar pelos valores obtidos aqui na tabela, o valor da função para 2 e 3 termos, né, ali para próximo de 1, eles já dão resultados muito parecidos, né? Então, o valor da função real, 0,84, 147, né? Para 2 termos, dá 0,83, 333. Então, graficamente, a gente praticamente não consegue enxergar essa diferença. Mesma coisa para 3 termos, deu 0,84, 167, né? Uma diferença muito pequena aí. O que acontece quando a gente pensa em séries de Taylor, né? Na verdade, quanto mais próximo a gente estiver, né, do ponto ao redor do qual a gente esteja, né, criando essa série, mais fiel, né, vai ser o resultado, né? Então, à medida que a gente vai se distanciando aí do ponto, né, ao redor do qual a gente cria a série, a gente vai precisando de mais termos para que a gente consiga representar aquela função adequadamente, né? Então, se eu tentasse, por exemplo, né, ampliar essa faixa, vamos pôr aqui até 1,5, né, e aplicasse essas funções aqui até 1,5 também. A gente nota o seguinte, né? A distância aqui, ela vai alterando, vai aumentando, né? À medida que eu for distanciando do ponto ao redor do qual eu estou criando essa série. Nesse caso aqui, eu estou criando, né, ao redor de x igual a 0, né? Então, a gente vai distanciando de 0. O erro aqui, né, vai aumentando em relação, né, com o mesmo, mantendo, né, aí o mesmo número de termos. Dúvidas? Problemas? Tranquilo, professor. Deu para compreender bem assim como funciona a parte de
aritmética computacional? Tem algum entendimento de como funciona essa série de Taylor? A princípio, sim, professor. Precisa passar de volta nos slides, mas isso daí depois olha um pouco melhor. Mas deu para entender de onde que surge a diferença, né? Bom, então, por hoje a gente fica por aqui. Aí, com isso, a gente encerra esse primeiro assunto, né, de revisão matemática, aritmética computacional. Próxima semana a gente vai trabalhar daí, né, os métodos para a solução de uma equação não linear, né? Então, a gente tem uma equação que a gente chama aí de equação não linear ou equação transcendental, na qual a gente não consegue, né, isolar ali a variável. E vamos ver então algumas técnicas para resolver essa equação, né? Então, esse vai ser o assunto da próxima aula. Se alguém quiser, né, dar uma olhada já nos slides, eles já estão lá disponíveis, né, desse assunto da equação não linear. Se não, de qualquer maneira, eu vou apresentar daí na próxima semana. Bom, então, desejo a todos aí uma boa tarde e até a próxima semana. Tchau, professor. Até semana que vem, então. Tchau, professor. Até semana que vem. Professor? Oi. Ainda não consta a sua matéria no meu portal da faculdade. Eu vou colocar você na UFPR virtual. Tá joia. Muito obrigado. Eu acho que tem mais um acesso que eu preciso colocar também. Daí eu coloco junto já. Ok, obrigado.